dia, tudo bem com vocês? Bom, hoje dando continuidade nas nossas aulas, como vocês já têm a apostila de vocês, a prancha, nós vamos trabalhar hoje a prancha 22, tá? O que é uma cidade? Agora fica mais legal quando você já tem o material para vocês acompanharem, tá? Bom, cidade é uma área urbanizada. Mas o que é uma área urbanizada? O que vocês acham que é uma área urbanizada? Uma área urbanizada é uma área com população, com casas, comércios, hospitais, entre outros. É uma cidade no qual nós estamos vivendo, tá? E um espaço que é um espaço que não é rural. Isso mesmo, é um espaço que não é rural. O que é um espaço rural? O espaço rural já é diferente de uma área, de uma cidade urbanizada. Rural é aquele espaço onde tem pequenos grupos de casas, né? Mas que tem muitas plantações, tá? Então esse é o espaço rural. Às vezes uma casinha com aquela imensidão de plantação, certo? E isso tem a ver com o quê? Com a densidade populacional e com o nível de conexões urbanas. O que é a densidade populacional? A quantidade de pessoas em uma determinada cidade, tá? Isso, a questão urbana e a questão rural tem a ver com essa densidade populacional, com essa quantidade de pessoas que habitam um local, tá? Para que ela seja urbana, que seja uma parte urbana, e para que seja uma parte rural. A urbana, como vocês sabem, é formada por várias pessoas, tá? E a rural é com poucas pessoas, certo? Área rural, densidade populacional, conexão urbana. Mas o que tudo isso tem a ver com a arte? Será que a área rural tem alguma coisa a ver com a arte? A densidade populacional, ela tem alguma coisa a ver com a arte? As conexões urbanas? Bom, aí na número 1, vocês podem ver resquícios de uma das primeiras cidades do mundo, tá? Então, o que é resquícios? São coisas que tiveram lá o começo da uma das primeiras cidades do mundo. Então, vocês podem ver a primeira imagem, uma escavação, tá? Na área sul de Catalhoyuca, é uma das primeiras cidades do mundo, certo? Quando começou a construir essa cidade. Ao lado, uma foto mais pequenininha, você vai ver o interior dessa casa, de uma típica casa Catalhoyuca, tá? Então, quando começou e um pouco já da sua estrutura. Então, essa casa ela está localizada entre os continentes da Ásia e Europa, tá? Calcula-se que a construção das cidades de Catalhoyuk, ela ocorreu por volta de 6.700 anos antes de Cristo, e as descobertas, né, mostram um estágio cultural refinado, tá? Então, com casas de tijolos crus, nos quais a entrada era pelo teto, então não se existia porta, se entrava pelo teto, e possivelmente por uma escada de madeira, tá? O trânsito entre as casas se fazia por cima, já que não havia ruas entre elas, tá? Olha que diferente, né? Então não se existiam as ruas, se passava por cima das casas, então se entrava por cima, pelo telhado, e não por baixo, pela porta. Não tinha porta porque não tinha rua, né? Na imagem número 2, vocês já vão perceber um local muito conhecido, muito famoso, é um dos mais famosos símbolos romanos, que é o Coliseu de Roma. Esse que vocês estão vendo, ele é o anfiteatro, construído no centro da capital italiana, tá? No século I, certo? Então, é um dos maiores e mais famosos símbolos do Império Romano. O Coliseu, ele era um enorme anfiteatro. Ele foi reservado para combates, tá? Entre os guerreiros, gladiadores, se opondo, né, contra os guerreiros, contra os animais selvagens. Santuoso, ele era o mais confortável do que muitos estádios modernos, certo? E ele foi iniciado no ano de 72 depois de Cristo, por ordem de um imperador chamado Flávio Vespasiano.
E aí ele decidiu erguer esse local de um antigo palácio de Nero. Tá? E seu sucessor no comando do Império. As obras elas levaram 8 anos para serem construídas, tá? Para elas ficarem prontas. E aí Roma já era governada por Tito, tá? Que era filho do Vespasiano. E para homenagear seu pai, o Tito ele batizou essa construção como Anfiteatro Flaviano. Então o Coliseu de Roma ele é batizado como Anfiteatro Flaviano, tá? Então, em ruínas, né, devido às passagens do tempo, terremotos e saques, o Coliseu ele foi visto, ele sempre foi visto como um símbolo do Império Romano, foi um dos melhores exemplos da arquitetura, tá, de Roma. Atualmente é uma das maiores atrações turísticas de Roma, eleito como uma das 7 maravilhas do mundo. Então, quem for a Roma tem que visitar o Coliseu. Tá? Alguns especuladores, historiadores, eles especulam que o nome Coliseu ele só foi aparecer, né, centenas de anos depois, talvez lá no século XI. E ele teria surgido inspirado no Colosso de Nero. Tá? Uma estátua de bronze de 35 metros de altura que ficava ao lado do anfiteatro, certo? Mas o que tudo isso tem a ver com a arte, né? Então essa foi a nossa pergunta inicial. Então na número 3, você vai responder. Leia os 2 textos abaixo, compare as imagens e responda. Esses 2 textos, referente à imagem número 1, que é os resquícios, né, da construção de uma cidade, o interior dessa casa, que era feita a entrada por cima, pelo telhado, porque não tinha ruas, e sobre o Coliseu de Roma, tá? Um dos mais famosos e mais prestigiados monumentos, tá? De Roma. Quem vai a Roma tem que ir ao Coliseu, tá bom? Então, vocês vão responder, tá? Então, converse com o seu professor sobre algumas características. Então, você vai observar quais são as características dessas 2 imagens, tá? Na formação de uma cidade, você vai responder a pergunta que nós falamos lá em cima. O que tudo isso tem a ver com a arte? Tá? Então, pensem no que isso tem a ver com a arte, tá? O Coliseu de Roma contava com um cenário, né? O cenário da mitologia romana. Era apresentado bastante eventos nesse Coliseu, tá? Ele foi utilizado entre os séculos V, tá? E foi atingido por um terremoto que afetou a estrutura do local, tá? Entretanto, ele foi restaurado posteriormente. Séculos depois, ele foi usado como uma base militar durante a Renascença, tá? E aí o local ele foi diversas vezes saqueado, tá? Assim como foi perdendo, né, grande parte de seus materiais valiosos. O Coliseu ele é o maior anfiteatro do mundo e é um dos maiores símbolos da cidade italiana. Inicialmente ele possuía 3 andares, depois ele foi adicionando outros. Então o Coliseu ele tem 45 metros de altura, que corresponde a um prédio de 2 andares. Ele foi construído com concretos e areia, e ele também foi utilizado pedras de mármores e ladrilhos, tá? Lá na Roma Antiga, eles abrigavam entre 50 e 80 mil pessoas. Então possuía cerca de 80 escadas e facilitava a saída de bastante pessoas, tá? Durante os jogos, né, inaugurados, estima-se que morreram cerca de 9 mil animais e 2 mil gladiadores. E essa arena do Coliseu ela foi construída de madeira e ela recebe o nome de estrutura coberta de areia, né? É o nome de uma vez que a estrutura era coberta de areia. A arena ela
media 87,5 metros por 55 metros. Então, alguns espetáculos incluíam animais, os quais eram importados da África, como, por exemplo, os leões, panteras, elefantes, rinocerontes, girafas e entre outros. As arquibancadas elas eram divididas segundo as classes sociais, tá? Então, o pódio era para classe alta, a maeniana era para a classe média e o pórtico para a classe baixa. Então, ele era dividido por classes, para as pessoas que fossem lá assistir os espetáculos, tá? E ele foi construído em um local que sofreu um grande incêndio durante o governo de Nero, certo? Então, a nossa atividade é vocês responderem o que esses elementos têm a ver com a arte, essas características do Coliseu de Roma e da construção de uma cidade. O que isso tem a ver com a arte, certo? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.